E hoje a gente tem a honra de receber aqui o Pedro Doria, que é empreendedor digital, editor, autor. Que você, como você deve lembrar, eu falei, eu gosto desses liberais aqui, recomendo que vocês sigam eles. E um menino falou, olha, eu tiraria o Dória, eu colocaria um outro menino, lembra? Eu fiquei assim, revoltada. Eu entendo, cada um faz a lista que quiser, mas eu me questionei, o que faz o Pedro Doria sair dessa lista e entrar um menino que, nada contra, ele é libertário, ele tá no espectro da liberdade, mas é o Rafael Lima, do Ideias Radicais. O que faz alguém achar que claro, é questão de gosto, mas aí essa é a minha pergunta, né? Coloquei até o óculos para ler, porque eu perco o foco. Conforme conversamos, urge o resgate do conceito real do liberalismo, que infelizmente acabou se perdendo completamente em Mises e outros pensadores que não necessariamente representam o conceito da melhor forma. Como você acha que nós, liberais, indivíduos, não jornalismo, militância, como indivíduos, podemos fazer esse resgate ou sequer um resgate, de fato, apresentar, olha, gente, esse é o liberalismo, porque de repente nem tem o que ser resgatado. Eu acho que o brasileiro sequer tem uma noção do que é o liberalismo. Porque acaba que no final do dia o liberal é chamado de fascista, por um lado, e de comunista pelo outro lado. Então, o que você acha disso? Por que rolou esse apagamento do liberalismo e o libertarianismo, digamos assim, a escola austríaca, o laissez-faire? Tem vários nomes para esse tipo de corrente, mas o que rolou? O que você acha que aconteceu? Ou a ignorância mesmo das pessoas? Não, eu acho que tem história. Primeiro, como eu disse, o laissez-faire no século XVIII faz sentido. Pré-Revolução Americana, pré-Revolução Francesa, é uma ideia que me parece perfeitamente razoável. A economia estava começando a ser estudada e a coisa que as pessoas compreendiam era o mundo era opressor pra caramba. Entendeu? Então, como é que você busca essa liberdade? Agora, a partir do momento que você começa a ter o desenvolvimento das democracias só começam a se consolidar de fato, a gente só começa a ter coisas como sufrágio universal, na segunda metade do século XX, né? Às vezes a gente não se dá conta de como é recente esse tipo de coisa, mas mulheres, por exemplo, só ganham direito a voto a partir dos anos 20, em boa parte do mundo. E é anos 20 até anos 50, dependendo do lugar. Quer dizer, aquilo que a gente chama de democracia é uma coisa ainda muito jovem no mundo. E conforme a gente vai fazendo experiências, que é essa grande experiência democrática, a compreensão de qual é o tamanho ideal do Estado vai se transformando, eu acho, naturalmente. Porque isso não é uma coisa que você põe no papel e acerta. Você tem que experimentar. Você tem que viver. Agora, o que acontece ali? Quando você vai para os anos 30 são muito chaves, porque na virada dos anos 20 para os anos 30, você tem a explosão da grande crise de 29, né, da Grande Depressão, e a impressão de boa parte das pessoas é que o experimento democrático deu errado. Olha, isso aqui, a democracia liberal tem 1,5 século, 1 século e 2 décadas, 1,5 século. Gente, não deu certo, o mundo está desmontado, é uma baita de uma crise social. Precisamos de sistemas modernos, e 2 sistemas são postos para competir, que são o fascismo e o comunismo. O fascismo, evidentemente, acaba em 45, o comunismo demora até 89. Você ainda pode dizer que a Coreia do Norte é comunista, né? Mas é um troço meio sustentado pela China, não existe mais, é só uma... não existe mais de fato. Agora, quem salva a democracia liberal, embora muitos libertários, inclusive, odeiem ele, é Franklin Delano Roosevelt. O Roosevelt é o cara que... Porque
Os britânicos, evidentemente, não deixam de ser uma democracia, mas eles estão, durante os anos 40, mais preocupados em sobreviver enquanto estão sendo bombardeados do que qualquer outra coisa. Eles estão muito mais envolvidos com a sobrevivência da guerra, que eles estão em constante ataque, do que qualquer outra coisa. Os Estados Unidos, o Roosevelt está ali naquela dobradinha com John Maynard Keynes, eles constroem um caminho que é uma transformação profunda de como que é o Estado democrático liberal. Ele muda o Estado, mas ele reinventa aquele negócio. E a partir de depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos se tornam um exemplo de sociedade formidável. Agora, esse é um processo que, como qualquer processo histórico, tem um momento que entra num período de decadência. Ao mesmo tempo, os republicanos nos Estados Unidos e os conservadores no Reino Unido passam por um período pós-Segunda Guerra de decadência. O Eisenhower, que é o grande presidente republicano nesse período, é um presidente que não tem uma cara republicana, ele tem uma cara de nada, ele podia ser de qualquer partido. Então, o que é que o Partido Republicano vai ser? O que o Partido Conservador vai ser? Você tem um grande período de auge keynesiano que não é só econômico, é político também, é uma maneira de pensar. E você tem um debate interno profundo acontecendo dentro dos movimentos conservadores, que vem cá, a gente precisa reinventar o conservadorismo. E o que é esse novo conservadorismo? E eles reinventam esse conservadorismo numa operação que é meio que uma operação de rebranding. Entendeu? Quando você vem no final dos anos 70, início dos anos 80, Reagan e Thatcher surgindo, aquilo é o novo conservadorismo, só que ele vem travestido de liberalismo, porque por um lado ele socialmente continua conservador, mas ele traz ideais econômicos que é aquela mistura de escola austríaca com Milton Friedman. Isso já vem mesmo num período que já está em decadência a visão keynesiana, que foi dominante durante tempo demais. É inevitável que qualquer escola entre em decadência depois de um período tão forte, tão grande. Até porque o mundo muda, os problemas do mundo são outros. Você tem novas coisas com as quais lidar. Esse período Thatcher e Reagan são tão profundamente influentes e tem uma aparência de sucesso tão grande, entre outros motivos, pela vitória sobre o comunismo, que também aí é o contrário que acontece. O Partido Trabalhista inglês e o Partido Democrata americano são eles que têm de se reinventar. E se o Partido Democrata tinha, durante um determinado momento, com Jimmy Carter, e certamente na Inglaterra, deixado o liberalismo. Na Inglaterra, o Partido Trabalhista nunca foi liberal. Você tinha o Partido Liberal e depois o Partido Liberal Democrata, né, os Lib Dems. Agora, o núcleo liberal do Partido Democrata tinha ficado muito pequeno. E o núcleo social-democrata tinha se tornado mais poderoso, só que incapaz de vencer eleições. Então, nos anos 90, você vê um Partido Democrata, e agora não o Partido Liberal Democrata, mas o Partido Trabalhista na Inglaterra, se liberalizando, né? Que é o que a gente chama de a terceira via, que é o Tony Blair, que é o Bill Clinton, que reinventam o social-liberalismo. Entendeu? Eles não são keynesianos mais. Mas eles não são também escola austríaca. Eles são Milton Friedman, mas eles não são Hayek. Entendeu? É como se fossem buscar um meio termo ali. E eles recuperam uma preocupação social que Reagan e Thatcher tinham abandonado. Porque Reagan e Thatcher tinham aquela obsessão escola austríaca do Estado mínimo, que não é uma obsessão do Friedman. Entendeu? O Friedman não é o obcecado pelo Estado mínimo como os austríacos são. Embora eles, de forma alguma, sejam keynesianos. Não é isso que eu estou dizendo também. É só que é isso. A régua é longa, entendeu? E você adapta de acordo com o momento histórico.
O que acontece no Brasil é que essa escola, que é uma escola velha já, a gente está em 2020, mas essa escola de final dos anos 70, início dos anos 80, Reagan e Thatcher, é muito viva no Brasil. E, de certa forma, nos anos 90, foi ela que vestiu o manto "eu sou o liberalismo". Primeiro, como se tivesse um liberalismo, e não um troço que nasce na década de, sei lá, em 1600 e tanto, 1680, 1690, não sei quanto que Locke escreveu, 1670, e fosse se dissipando de todas as formas possíveis, com 300.000 escolas, com 300.000 pensadores, com 300.000 problemas diferentes para enfrentar em cada momento, em cada lugar. O que a gente enfrenta muito no Brasil é por que as pessoas têm dificuldade de olhar para um Barack Obama, olhar para um Emmanuel Macron e olhar que esses caras são obviamente liberais, porque eles são obviamente liberais. Porque eles estão procurando Ronald Reagan e Margaret Thatcher. De fato, não são. Entendeu? Para começar, porque Reagan e Thatcher são conservadores, não são liberais. Embora, economicamente, eles sigam uma escola liberal de economia. Essa turma traz esse troço para o Brasil e meio que finca pé. E a gente vê esse troço grande. Não é à toa que são eles que vão encontrar no bolsonarismo um lugar no qual eles vão se sentir confortáveis, porque o bolsonarismo varia ali entre conservador e reacionário. É claro que conservadores se sentirão à vontade lá. E liberais econômicos e libertários também se sentirão à vontade lá, porque, na verdade, eles não ligam muito para governos autoritários ou não. Entendeu? Agora, liberal mesmo, tem um problema grande com qualquer tipo de governo autoritário, não importa qual a tendência ideológica desse governo. Isso não quer dizer, de forma alguma, que não existam liberais no Brasil, mas uma das coisas que você estava falando, por exemplo, em relação à questões identitárias, essas eram pautas liberais muito antes de serem pautas de esquerda. A esquerda marxista nunca se preocupou com pauta LGBT, entendeu? Com pauta feminista, com pauta racista. Essas são pautas que pertencem, por natureza, ao liberalismo. E claro que podem vir a pertencer a outros conjuntos ideológicos. E isso é um avanço de ideias liberais dentro da sociedade. Isso é bom, isso não é ruim.